Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre como aprofundo e o espírito. Partindo do princípio da reencarnação, nosso espírito é eterno e sobrevive após a morte. Tivemos muitas vidas e reencarnaremos seguidamente até atingir a perfeição, seja na Terra ou em outros mundos. O sofrimento não é um castigo divino, mas uma consequência dos nossos atos impensados e egoístas. O sofrimento pode ser opcional. Se nós repararmos o erro, não teremos necessidade de sofrer, diz a espiritualidade. Podemos pagar o mal com o bem. Mesmo as provas mais dolorosas têm como fim a libertação do espírito e sua evolução. Então aqui, pessoal, o que os mentores nos falam é que mesmo que você saiba que alguém fez mal para você, fez uma obra de macumbaria, roubou isso ou roubou aquilo de você, ou fez alguma coisa contra você mal intencionada, já veio mal intencionada para a sua vida, essa pessoa vai pagar. Então a gente não tem que ficar desejando o mal para aquela pessoa, porque com certeza o mal vai para ela, de alguma forma, ou na saúde de algum familiar que ela tenha que sofrer bastante, ou para ela mesma que ela tenha que sofrer bastante, ou ser roubada ali na esquina que ela tenha que sofrer bastante, que ela saia na rua e leve o celular dela, no mínimo, que ela vai sofrer bastante. Tudo que ela fizer para alguém que seja mal intencionada, essa pessoa vai sofrer bastante. Então não tem necessidade da gente desejar o mal, né? Vamos largar de mão, como diz o povo, vamos largar na mão de Deus. Então a nossa matéria, ela ainda é muito grosseira. Ela abriga o perispírito e o espírito. O perispírito é uma espécie de invólucro semimaterial que envolve a matéria, ou seja, nosso corpo físico. Para entender melhor, imagine as várias camadas de uma cebola descascada. O espírito é a nossa essência mais pura. O perispírito adquire a forma da encarnação atual. Né? Já explicamos muito sobre essa questão de perispírito, que ele adquire a forma. Né? A gente viu um fantasma, não é fantasma, era o corpo astral, né? Envolvido pelo perispírito da pessoa. Após a morte, dependendo da sua evolução, pode mudar sua aparência, dependendo da evolução, porque se for uma pessoa muito ruim, como a gente está falando agora, mal intencionada, já vem para a vida da pessoa pensando em fazer o mal, essa pessoa, quando se for, ela vai ficar muito feia no plano astral. Ela vai ficar circulando no plano astral horrorosa, porque pelos males que ela fez para os outros, a má intenção dela é o que Deus fala, né? Deus manda falar isso, que para Deus o que vale é a intenção. Então, se você tiver com a má intenção com uma pessoa já de pronto, então vai ter que pagar por aquilo. Geralmente também mantém a aparência da última encarnação, é isso que eu estou falando aqui, para ser reconhecido por seus parentes através da mediunidade de vidência, psicofonia ou psicografia. Não é? Então, se for um espírito que fez muito mal, ele vai ficar tão feio que nem o médium vai conseguir fazer uma psicografia daquele ser. Nem o médium. O médium vai ficar doente, o médium pode até cair ali doente. Estão compreendendo? Então, o espírito, ele plasma esta mudança através do processo mental. Né? Ele plasma essa mudança. Uma característica de espíritos mais evoluídos, quando o espírito ele consegue plasmar uma aparência melhor, é porque ele já é o mais evoluído. Espíritos atrasados têm dificuldades em atravessar paredes e portas. Seu perispírito ainda é muito grosseiro, então ele não consegue atravessar. Ele não é fluídico, não é? Ele não é leve. A aparência de um espírito desencarnado, ele provém de sua evolução espiritual. Um espírito evoluído sempre tem uma luz, e o médium sempre se sente bem estar quando vê ou sente sua presença. Então o médium, ele se sente bem quando vê um espírito mais ou menos que tem uma luz, ele sente alguma coisa boa.
A doença aparece por conta de karmas negativos contraídos na vida atual ou vidas passadas. Pode ser a consequência de uma vida desregrada no ambiente ou na alimentação. Mas Deus nos deu a cura e a reabilitação através da ciência, medicina, dos medicamentos, Deus nos deu. Então, sempre tem alguma coisa que Deus nos faz nos melhor, né? Com isso. O que acontece quando uma pessoa adoece e entra em coma no hospital? Vamos entrar no processo do nosso vídeo. Coma profundo e o espírito. Seja pela própria doença ou por conta ou por coma induzido, o coma induzido é aquele provocado por medicações fortes para auxiliar no tratamento médico. Algumas doenças cerebrais podem provocar o coma, acidentes e outros males. Algumas pessoas permanecem em coma por muitos dias e até anos. Parecem dormir e algumas precisam de auxílio de máquinas até para respirar. Quando está respirando por aparelhos, é por isso. Algumas voltam à consciência, outras não. Quando os neurônios morrem, o restabelecimento aí é impossível, né? Porque quando a parte do corpo físico realmente se acaba, aí não tem como mais o espírito voltar. Algumas famílias, neste momento de dor, doam seus órgãos sadios do familiar querido. Essa atitude tem salvado muitas vidas através dos transplantes. A pessoa pode sentir o carinho e ouvir os entes queridos, mesmo estando inconsciente. Vocês sabiam disso? Seu corpo material dorme, mas o espírito permanece desperto. Já expliquei isso, né? Quando às vezes as pessoas estão em coma, né? Às vezes o espírito está lá no sistema lá da cura, né? O mestre Hilarion, sistema Esmeralda, está lá, mas às vezes morre por lá mesmo e não volta. Às vezes volta. Conversam com parentes desencarnados e seu espírito pode se colocar em outros planos. Outros ficam ao lado do corpo e observam tudo o que acontece à sua volta. Os movimentos médicos, os movimentos dos enfermeiros no hospital, os ruídos naturais dos aparelhos de uma UTI. Sentem as emoções, mas não conseguem expressá-las. O corpo jaz imóvel no leito, né? No comando Santo Esmeralda acontece muito isso, né? O paciente às vezes está lá no comando Santo Esmeralda, sendo lá no coma, lá sendo tratado, mas às vezes não volta. Sobe a ficha e diz que ele ainda tem mais um tempo na Terra e ele volta para o plano terrestre. Aí ele acorda do coma. Outros não tem mais como. A diferença é a lembrança, né? Soube de um rapaz que sofreu um acidente de moto e ficou em coma por alguns dias. Quando acordou do coma, se lembrou das conversas entre médicos e sentiu os sofrimentos dos entes queridos. Ele descreveu uma cena de uma encarnação passada com muitos detalhes. O corpo dorme, mas o espírito fica alerta, né? Conversar com o doente pode ajudar na sua recuperação. Mesmo que ele não mova um músculo, ele sentirá seu carinho. Se a pessoa puder ir lá, né, na UTI, falar com ele, expressar um carinho. Algumas pessoas ficam em coma por vários anos e mesmo após o desligamento das máquinas continuam vivas. Pode ser uma prova que elas mesmas escolheram quando programaram sua reencarnação, porque tudo é programado, né? Já falamos aqui no canal. Ou até um repouso para a matéria e fase de reflexão para o espírito, né? Algumas pessoas despertam do estado de coma e não têm lembrança desse período. O estado de coma é um sono longo e profundo. Quando dormimos, nosso espírito sai do corpo e pode entrar em contato com entes queridos de outros planos siderais. Outros espíritos queridos, amados nossos, que já se foram, que estão muito melhor já em planos siderais, muito mais avançados, eles podem conversar com a pessoa, conforme num sono, tá bom? A prece é o caminho da família e o carinho da família pode acelerar esse processo de cura. Então, tendo uma pessoa numa UTI, uma pessoa internada, o que nós temos que fazer é orar por essa pessoa, né? É fazer de tudo que essa pessoa consiga sair daquele coma. É pedir aos mentores para encaminhá-la para o projeto Santo Esmeralda. Quem sabe no comando Santo Esmeralda ele se recupere lá, porque eu já entrei nesse comando Santo Esmeralda e sei como é, né? E traga esse seu ente querido de volta. Quem sabe, né?
ou você mesmo que está aí com uma doença chamada incurável, mas que tem cura sim. Coloque esse projeto de cura nesse ano de 2024 para você. Você que tem uma doença dita séria, dita grave, dita sem cura, não acredite nisso, acredite na espiritualidade. Coloque sua fé acima de tudo. Peça aos mentores que trabalham, geneticistas, médicos, que trabalham no Comando Santa Esmeralda, para trocar todas essas células do seu corpo astral, para que ele se renove e que seu corpo físico também se renove. Peça aos mentores por isso, ok, pessoal? Fiquem com Deus, namastê para todos. Qualquer comentário vocês escrevam aqui no canal. Entrem em contato com o Comando Santa Esmeralda. Peçam ao Mestre Hilário, né? Para que dê a cura para vocês desse ano de 2024. Não acredite em doença incurável. Pense positivo com o seu corpo mental. Ok, pessoal? Que Deus vai te dar a resposta. Eu tenho certeza, tenho fé. Ok? Beijo. Beijo para todos vocês. Gratidão por tudo desse ano passado. Todos vocês que estão entrando na minha vida nesse ano também. Muita gratidão por tudo. Por todos vocês que entraram e por todos vocês que estão entrando na minha vida nesse ano. Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos. Paz, saúde e proteção divina.